Salve, nação motociclista! Estamos começando aqui o programa Acelera Comigo, onde vocês que curtem o mundo das motos vão ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes, nos eventos, motoclubes, dicas de pilotagem e segurança. E estamos abrindo o programa hoje com um grande convidado, né? Temos aqui no nosso estúdio o grande piloto Jeff Campassi. O Jeff que começou sua carreira em 2008, né, Jeff? É isso aí, Em 2010 conheceu aí um dos nossos ícones do freestyle, um inovador também que trouxe praticamente o freestyle para o Brasil, que é o piloto Jorge Negrete, grande campeão de motocross. E o Jeff, a partir daí, disparou, né, Jeff? Fala um pouco sobre seu início de carreira no freestyle. É isso aí, Davizão. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui presente, fazendo essa grande inauguração. E como você falou, eu dei início a essa carreira em 2008, foi onde eu tive o primeiro contato com a moto. Logo em seguida, fui praticando, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu dei início direto ao não freestyle, eu não passei por aquela categoria. É uma das perguntas que eu ia te fazer. Você, diferente da maioria dos pilotos, não passou pelo motocross. Exatamente. É uma coisa muito interessante o piloto passar pelo motocross, que dá uma grande base para o piloto. Geralmente os pilotos de freestyle são pilotos renomados no motocross, já tem uma base muito grande, mas que são ali mais meio que o estilo próprio, né? Gostam do estilo livre e não estão focados ali na pista, no correr, na competição da pista. E uma pergunta meio que objetiva agora. Como você falou, vou entrar para o freestyle? Como surgiu isso? Na verdade, eu não sabia de nada disso. Eu não conhecia o motocross, eu não conhecia o freestyle. Eu só sabia que eu queria andar de moto, eu queria aprender a andar de moto. Então eu fui para uma zona Já foi radical de vez, rural ali, exatamente, fui super radical. Mas sem saber, né? Fui para uma área rural ali e a gente descobriu que tinha uma pista de motocross. E na pista de motocross, uma área particular, o piloto não precisa ter carteira de motorista, até pilotos menores, mais jovens, têm início na carreira, né, com categorias menores, aí, cinquentinha até. E eles começam ali, não precisa ter habilitação para pilotar. E como eu não tinha na época, eu tinha 17 para 18 anos, eu fui ali para poder aprender. Só que quando eu entrei na pista de motocross, eu gostava de saltar, realizar o salto e não correr o circuito. Então eu cortava a pista e pulava, cortava a pista e saltava. E aí a galera vinha para mim e falava assim, ó o freestyle, ó o freestyle. Pô, mas que coisa é essa de freestyle? Estão me zoando? Não, freestyle na verdade é o freestyle, que é uma categoria só de salto, só saltos e manobras. Eu falei, é isso que eu quero fazer então. E aí com certeza vieram alguns tombos, né, que faz parte. Veio muitos tombos depois disso, mas a gente sempre treinando para evoluir, para melhorar, para trazer segurança, porque diferente do que todos pensam, ver a gente saltando, fazendo essas manobras incríveis, imagina que é tudo louco, mas na verdade somos pessoas muito conscientes, a gente trabalha muito o nosso psicológico, os nossos equipamentos. Muito equipamento de segurança. Né? Hoje a gente tem parceiros que são hoje os mais renomados, que são os melhores produtos que você encontra no mercado. Por quê? A gente não usa um freio de má qualidade, a gente não usa uma suspensão que não vai absorver ou vai absorver mais ou menos o impacto. São hoje parceiros que hoje você pode ver na nossa moto e fala assim, eu posso comprar de olho fechado, que eu sei que vai me dar segurança no dia a dia. O próprio esporte, se ele requer essa qualidade, digamos assim, e não só na moto, como nos equipamentos que vocês pilotos usam. Com certeza, eu até trouxe aqui depois um capacete, porque é uma coisa bastante interessante de falar sobre. São equipamentos que trazem realmente essa segurança para nós, que apesar de treinar muito, a gente ainda existe um pequeno risco de queda, porque moto e máquina, né? Moto, máquina, piloto, humano. Então a gente tem ali toda a parte da mecânica que a gente consegue fazer, antecipar, né? Fazer manutenções preventivas para não ter problema. E o piloto, na verdade, precisa trabalhar o psicológico. Você me falando de equipamento, eu tenho uma lembrança você deve lembrar algum piloto que sofreu um impacto muito grande numa competição que nós tivemos em São Paulo. E o capacete foi um dos motivos de ter salvo a vida dele. Né? Com certeza. O equipamento faz toda parte ali nessa qualidade hora do capacete. Vamos falar um pouco das suas competições, que além dos shows, né? Hoje o Jeff acompanha aí a equipe Jorge Negrete e outras equipes também, pelo Brasil afora, até shows internacionais, e tem também as competições. Você tem títulos e um vice-campeonato também, né?
Sim, a gente estava até passando aqui no fundo um campeonato que eu faço parte hoje, eu corro todas as etapas, é o Arena Freestyle. Hoje é um campeonato, para nós é um campeonato, para os atletas é um campeonato, e para os espectadores é um show. Então, assim, a gente consegue unir as duas melhores partes do freestyle, que é o show para a galera, que não deixa de ser sempre uma apresentação, que a gente trabalha também com a apresentação. Nós vamos em cidades, fazendo aniversário de cidades, encontros de moto, vários tipos de evento, campeonatos de drift, inúmeros tipos de evento. E a gente tem a competição. Então, assim, treinando muito, trabalhando muito, eu consegui conquistar o grande, vitorioso título brasileiro, né? E já participei de competições internacionais também, fazendo uma posição legal no campeonato. E nos últimos foram 2022 campeão brasileiro, 23, 24 e 25 vice-campeão brasileiro. Muito bem. Então, é muito legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre manobras. Eu queria que eu sei que a maioria das manobras requer treinamento. Aliás, o Jeff tem o seu próprio centro de treinamento, né? Na cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, onde ele e outros pilotos estão sempre treinando aí. Assim como em outras modalidades, futebol, o treino é constante, né? A aprimoração também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades das manobras. Você até antecipou um pouco aqui, eu sempre achei que o backflip, que é essa manobra que vocês estão vendo agora, fosse uma das mais difíceis, digamos assim, dentro das suas variações. Mas quero que você, tecnicamente, me diga, é o backflip mesmo com as suas variações ou alguma outra manobra, na sua concepção, é a mais difícil do freestyle? Legal a pergunta, Davi, porque é uma gama muito grande de manobras, né? Hoje a gente tem variações de manobras. Vou falar aqui mais ou menos para vocês entenderem. A gente tem as manobras regulares, que são sempre com a roda da moto para baixo, no sentido normal, e as manobras de backflip, que é de ponta cabeça, invertido. Literalmente. Literalmente. Quando a gente vê o backflip, a primeira impressão que fica é que impressionante, que difícil que deve ser, uma das mais difíceis. Mas na verdade ela se torna um salto reto, porque você acaba fazendo combinações de manobras, né? Então, as manobras regulares têm das básicas às avançadas. Vamos falar que as avançadas são aquelas que você voa fora da moto. Então você tem que sincronizar o seu ponto de saída da rampa com o ponto de retorno para naquela fração de segundo ali você conseguir realizar tudo isso. Chega a ser 2, 3 segundos no máximo um salto. E o ápice da manobra chega a ser 1 segundo, então é muito rápido. Mas a gente tem que sincronizar tudo isso para poder fluir da melhor forma e poder voltar para a manobra sem nenhum enroscar em nenhuma coisa, sem bater um dedinho no manete, que pode mudar totalmente a trajetória da moto. Perfeita. Tem que ser perfeito. Eu me recordo que nessa minha carreira também no motociclismo aí como locutor, o primeiro backflip que eu presenciei foi com o Joaninha, que aliás foi o primeiro piloto brasileiro a executar essa manobra, em Campo Grande. Eu me espantei tanto, Jeff, que eu cheguei a derrubar meu microfone no chão. Eu acredito. Tá, eu lembro muito bem disso. Depois também, uma das manobras que eu gostei muito foi o tabletop, que até quando a primeira que eu vi foi com o nosso grande, saudoso piloto Dracena, tá? Ele fazia um tabletop maravilhoso, hoje vários pilotos fazem, né? Mas o Joaninha eu lembro muito bem, em Campo Grande, no Motor Road, um evento do qual eu fazia parte, e isso acho que deve ter sido em 2000, 2002, mais ou menos. E me assustei, eu me espantei, achei aquilo tão... Hoje a gente nós acompanhamos as manobras, os campeonatos, os shows e estamos um pouco mais à vontade, digamos assim. Mas vocês estão sempre inovando, né? Sempre lançando variações novas. Começou aí, acho que com o No Foot. Hoje, praticamente, tem o Tudo era bem simples, mas parecia muito complicado, né? Agora as coisas são cada vez mais complicadas e parecem mais simples. É isso que a gente tenta trazer para o nosso esporte. Fazer aquela coisa que parece impossível, mas muito técnica, muito possível de ser realizada. Tanto que a gente viaja o Brasil todo, realizando apresentações e campeonatos, e a gente sempre faz isso. O que a gente faz num campeonato é o que a gente já treinou 1000 vezes no nosso centro de treinamento. E o que você me fala sobre a manobra do front flip? Essa, olhando assim, ela parece ser também desafiar a inércia. A gente bateu um papo aqui antes, né? E acho legal falar. Por mais que parece
mais difícil, pelo menos no começo parecia mais difícil. Só um minutinho, vamos falar para o nosso público que está nos assistindo, né? Porque às vezes a gente está falando muito tecnicamente. O front flip, ele nada é mais que o back flip ao contrário, né? Isso. A moto, ao invés de virar assim, ela vira para frente. O back flip você gira no sentido para trás, back para trás. Sim. E front para frente. Então, apesar de todo mundo ver a moto indo para frente, o salto é para frente, mas a moto girando para trás parece ser mais difícil. Mas toda a inércia da moto, a giroscopia do motor, aquela força centrífuga do motor, está toda a favor do giro. Então a gente tem ali até uma certa ferramenta para poder girar mais rápido, girar mais devagar e controlar esse giro, ter uma margem de erro ali. Já o front flip, durante muito tempo, o giro para frente, foi realizado através de uma rampa com um dispositivo que, nos termos leigos, catapultava. Né? Ela fazia um dispositivo que batia na roda traseira e a moto girava. Então era meio que você ficava passageiro da moto. Hoje em dia, já treinando, evoluindo, assim como todas as outras manobras do esporte, sempre encontrando uma melhor forma de fazer. E aí hoje já tem uma rampa normal, que o pessoal faz o giro sempre no corpo do piloto, mas mesmo assim, você não tem o giro do motor, porque na verdade quando você trava o motor, eu digo freia a moto, ela não está com a relação funcionando ali entre motor e roda, você faz com que ela gire mais rápido para frente. Sim. Então imagina que você está com uma bicicleta e você levanta ela do chão, gira o pneu e aperta o freio. Ela vai querer fazer um pouquinho para frente. Imagina isso numa moto com um torque alto, bem mais alto que de uma bicicleta. Você consegue usar isso a seu favor, né? O pessoal do wheeling vai entender isso aí como o RL, né? Exatamente. O RL, até mesmo a empinada, quando a roda está girando, você tem um equilíbrio. Se você freia a roda, a moto quer descer. Sim. E isso no ar é a mesma coisa. Ela tem a mesma relação ali. Então você consegue controlar o eixo da moto. Em termos de rampa de recepção, nós sabemos que tem as rampas de terra, temos as rampas de ferro e madeira, e agora nós temos o bag, né? Que é uma rampa inflável. Exato. Tem que se acertar a sua calibragem, dependendo do calor, como está fazendo ultimamente no Brasil, tem a sua variação, tá mais cheia, mais vazia. Onde você se adaptou melhor? Qual recepção? Assim como as manobras do freestyle, a estrutura também vem evoluindo. E sempre buscando mais segurança, sempre. Nós treinamos muito para trazer essa segurança para os nossos eventos. Então, os outros pilotos mundiais também vêm buscando isso. E as marcas também vêm evoluindo junto. E o bag, que para todo mundo entender, é a nossa recepção de pouso. A gente tem a rampa de lançamento e a recepção de pouso. Essa rampa de pouso foi durante muito tempo usada, até hoje é usada de terra, nos treinamentos. E nos principais campeonatos também. É a alma do esporte. Com os shows, a gente utilizou o Jorge Negrete trouxe para o Brasil. Pioneiro. Pioneiro, e sou grande fã. Trouxe essa estrutura móvel. Ele criou basicamente uma carreta, cegonha, para vocês entenderem, com uma estrutura de metal na traseira, simulando uma rampa de descida. Então nos shows é até visualmente muito bonito, essa carreta que você faz o show. Só que isso é uma estrutura de ferro e tal, é bacana, até hoje a gente usa e é muito seguro. Porém, a evolução do esporte para você aprender novas manobras vieram um pouquinho antes do bag, veio a caixa de espuma, que foi até onde eu aprendi o backflip. É uma caixa grande para cima do chão, uma piscina para cima do chão, onde você enche ela com várias densidades de espuma e um guindaste para tirar a moto de lá de dentro. Então você faz o salto e cai lá. Com essa evolução, veio os bags, que seria um pouso, porém ele é macio. Ele é como se fosse um pula-pula de criança, aqueles que tem a rampinha para descer escorregando. Porém com a calibragem correta para não arremeter. Porém é no ângulo correto e com a calibragem correta também. E esse lance da calibragem muda muito de acordo com a temperatura, né? Porque o ar ele expande ou comprime. Então, isso é tudo tem seus altos e baixos, né?
Esse é o grande problema do bag. Acho que está na hora de nós conseguirmos aí para vocês um patrocínio de nitrogênio, né? Ia ser legal encher o bag de O nitrogênio. o pessoal que compete, principalmente pista de asfalto, né? Sabe que não dá tanta variação, né? Mas na verdade, Davi, é legal você ter falado desse do nitrogênio, porque o nitrogênio ele é mais frio, então ele comprime o ar. Porém, como a gente tem uma mudança grande Sim. de clima, é até melhor que o ar seja quente, porque o ar quente ele expande mais e o bag ele fica mais cheio. Só que o grande interfere é as válvulas de vazar o ar quando nós pousamos, ele tem tipo uma absorção do ar. O grande lance do bag é muito bom para quando você erra alguma manobra e cai nele. Como se você cair na terra ou na recepção móvel, você cairia numa base fixa, firme ali, bem rígida, né? Já o bag ele é macio, ele acaba amortecendo um tanto. O problema é quando você vem de uma manobra que você está um pouquinho fora de posição, que na terra ou na recepção móvel você conseguiria controlar ali a moto, no bag você perde o controle. O bag ele tem consegue regular uma calibragem fixa? Não. Não. Ele varia de acordo com cada evento, cada situação de clima, ele varia ali. Então vamos supor que a gente regulou hoje, fizemos um treino aqui. As válvulas estão reguladinhas ali. A gente desmonta e vai montar no próximo evento, no próximo final de semana. Vai chegar lá, a altitude é diferente. O clima está mais quente ou está mais frio. Então a gente vai ter que regular de novo. Isso acontece também com a moto? Alguma regulagem específica que muda? Muito legal a sua pergunta, muito legal mesmo. Antigamente, a gente tinha as motos 2 tempos. Para quem não conhece, é aquela que solta fumacinha e faz aquele barulhinho bem... Eu era apaixonado pela 2 tempos. Somos apaixonados pela 2 tempos. Ela realmente é bem nostálgica, assim, né? Então aquele cheirinho que a gente recorda. Vamos fazer divulgação dos óleos aqui. Não, eu poderia fazer porque eu tenho patrocínio de uma marca que apoia muito, é muito legal. Mas assim, deixando a nostalgia de lado, é um equipamento que ficou para trás na questão de evolução, tanto na parte de segurança. Você vai para um show, por exemplo, hoje a gente faz show no Brasil todo. Então a gente faz desde Nordeste até áreas como Sul, que tem próximos ao mar, por exemplo, vamos falar uma região litorânea. O Sul, eu falei do Sul porque o Norte muito quente, o Sul mais frio, isso tem uma queda de temperatura. Quando você vai para uma área do litoral, por exemplo, você tem um aumento de pressão do ar. Então, todo show você tinha que regular a moto para aquele local. Às vezes até tinha que mudar de clé. Exatamente, uma regulagem bem mais fina. Então, você tinha que, eu não vou falar perder, mas você tinha que dedicar um tempo antes do show, e queira ou não, o piloto trabalha também o psicológico. Sim. Então, quando você está naquele show ali, você ainda ficava com aquela preocupação de, será que minha moto vai funcionar exatamente, vai estar tão bem afinada quanto no último treino? Então, você vai estar andando com equipamento que não vai estar 100% igual estava num treino anterior. Vai ter uma diferença. Como no freestyle é tudo muito milimetricamente calculado, as motos, elas, para alívio de peso, elas não têm um velocímetro ou um contagiro. Elas são puríssimas ali. Então, nós temos o contagiro é o ouvido. Exatamente, tem que estar com o ouvido bom e a moto tem que estar bem reguladinha. Então, você tinha esse tempo que disponibilizava para poder regular a moto e às vezes não regulava tão bem. Já com a vinda das 4 tempos, motor já com injeção eletrônica, é tudo eletrônico, então ela faz isso sozinha para você. Ela regula o ar, ela regula o tanto de combustível, você não tem que desperdiçar esse tempo ou ter essa preocupação em regular a moto perfeita. Você tirou ela da caçamba ali, é só montar e andar que está tudo perfeito. Bom, vamos voltar um pouco ao assunto das competições, da sua história dentro do freestyle. Eu imagino que um dos momentos marcantes na sua vida foi seu primeiro título, né? Uhum. Com certeza. E mais algum fato te marcou, algo que aconteceu, seja em competições, seja nos shows por esse Brasil afora? O que te gravou assim na sua carreira? É uma pergunta muito legal, Davi, porque quando você é atleta, você tem vários momentos que marcam a sua carreira, né? É muito interessante quando você chega no seu foco, que é ser campeão.
Quando você chega nisso, você tem uma coisa dentro de si que se completa. Porém, cada evento que nós fazemos é muito interessante porque vocês podem ver a arquibancada lotada. A energia do público, É né? sempre assim, sabe? É muito bom essa energia e isso é uma coisa que eu não consigo te responder. Qual foi um evento que marcou? E nem sempre o maior... E nem sempre o maior é o que mais marca. Mas assim, cada evento tem sua peculiaridade. Por quê? Você conhece uma pessoa nova, uma pessoa que nunca viu aquilo na vida, não sabia que era possível, uma pessoa que só via por internet e falava assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E hoje tem pessoas que encontraram com a gente em evento, hoje andam junto com a gente, né? Acompanham a gente nos eventos, ajuda na parte da nossa estrutura, se tornaram pilotos também. Então, assim, é muito legal. Eu poderia ficar o dia todo aqui falando quais momentos marcaram mais ou menos, mas assim, é muito legal. Porque e o público brasileiro ele tem esse diferencial, né? Esse calor, né? Eu lembro que no Motorcycle de Barretos, foi um dos primeiros eventos de motos que trouxeram um desafio internacional de freestyle. Tínhamos os pilotos brasileiros, pilotos americanos, e os americanos eles deram essas entrevistas depois, falando sobre o calor. Essa competição aconteceu dentro da arena do Parque do Peão em Barretos, eu estava lá como locutor do Motorcycles, e foi muito bacana a gente sentir o calor de 20, 25 mil pessoas que tínhamos ali, e o público vibrando, tanto com os pilotos brasileiros como com os pilotos americanos. Os brasileiros estavam ainda, digamos, gatinhando no freestyle, mas foi maravilhoso. Não vou me recordar agora quais eram os pilotos, eu lembro do Joninho, eu lembro do Negrete, não lembro qual era o terceiro piloto que nos representava lá. Mas o que você falou, e falando em calor humano, agora eu que estou sempre junto com vocês nos eventos... Davi, eu posso fazer um adendo nessa... Claro! Foi legal, você viu como eu falei, como tem vários momentos, né? Você falou do Barretos Motorcycles. É um evento que marcou também, porque eu trouxe os principais nomes de fora do Brasil para competir com a gente. Eu era uma das pessoas que estava competindo lá também. Eu não lembrava de você, Jeff. Teve o Ciro também, teve o Natan Azevedo. É que nós tivemos várias edições. Sim, tiveram várias edições. Eu comentei sobre a primeira, acho que a primeira... Isso, eu participei da segunda, a partir da segunda, né? E assim, o Jimmy Fitzpatrick, Sim. O Brian Deegan, tivemos vários nomes que vieram, o próprio Taka Higashino, que hoje é um dos campeões mundiais, estava aqui presente. Então assim, nós estávamos, eu vou falar de mim, a minha experiência, né? Nós estávamos dentro do Parque do Peão de Barretos, que é um dos maiores do Brasil, se não for o maior, né? A gente estava dentro de um local onde, tipo, era muito conhecido, mesclando essa coisa de Parque do Peão com moto, um público ali deu sold out, né? Deu vendas esgotadas ali. Nós estávamos com aquele público imenso, maravilhoso, torcendo pela gente, Brasil contra os Estados Unidos, e estávamos com os nossos ídolos andando junto ali. Então assim, cada evento tem uma coisa que marca muito. Eu assim. Me lembro muito bem que nesse ano aí eu até soltei um jargão, digamos assim, como locutor do evento, que lá era a Arena do Cavalo de Osso, mas naquele dia nós estávamos com os cavalos de aço. De aço, é verdade, é verdade. Eu ia falando sobre a sua família. Eu sei que seu pai te acompanha desde o início, a esposa também, aliás, o Jeff vai ser pai em breve, né? A esposa está grávida. E como foi a reação da sua família no seu início de carreira? Principalmente mãe, né? Nós sabemos que, não que o pai não se preocupe, mas a mãe sempre tem aquela preocupação um pouco maior com relação à integridade física, segurança, né? Eu sempre tive o apoio do meu pai nesse esporte, era uma coisa nova pra gente, para toda a família era algo novo, e para grande parte da família foi uma coisa muito diferente, fora do normal, fora de trabalhar normalmente, ter um trabalho, um escritório. Então, foi meio difícil isso no começo, mas o meu pai sempre me incentivou, sempre me apoiou, na verdade. Incentivar é mais quando você fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele sempre me apoiou. Então, assim, se eu tinha vontade de fazer isso, ele me apoiou e aí ele me incentivou em cima disso. Mas, assim, nunca deixou de me apoiar. Isso foi muito forte, porque você precisa, nesse esporte, você precisa ter uma pessoa de confiança do seu lado e uma pessoa que te apoia.
E nada melhor do que vir do seu melhor amigo, né? Que é seu pai. E eu tenho ele como meu melhor amigo. Hoje ele, infelizmente, não está aqui, porque ele fez uma cirurgia de tirar umas pedrinhas lá da bexiga, e ele está recuperando, mas ele está sempre comigo, a gente está sempre junto. Não só por ser pai e filho, mas por trabalhar junto. Ele é meu treinador, é meu técnico, é meu mecânico. Eu também tenho meu mecânico, Marco Negretti, que faz a parte principal, aquela parte mais complexa ali, né? Também tem o pessoal que nos apoia da suspensão, a Racetech, que também é parte mecânica da moto. E assim, mas no dia a dia ali, naquela correria, o Jeff Pai tá sempre comigo. Daí veio, né? A minha mãe veio se acostumando com aquilo, porque no início você cai para aprender, Com né? certeza. Você tem que aprender, você tem que cair para aprender. E a gente aprende a cair também, né? Com o tempo. Então, foi difícil a minha mãe entender isso. Poxa, mas é perigoso, meu filho que eu criei com tanto carinho, ele vai lá para se machucar. Mas na verdade não, é que é um esporte de alto rendimento e você precisa treinar e ter os equipamentos de segurança. Então, sempre é até legal frisar, o apoio é muito importante. Aliás, você tem também um apoio na parte de mídia. Pode falar um pouco mais sobre a sua equipe aí Sim, com certeza. Tem o Drone Boy, que é o menino que faz as nossas filmagens, que é um cara excepcional, acho que é um dos melhores pilotos de drone hoje do Brasil. Seu segundo pai, Jorge Negretti? É, o Jorge Negretti, eu faço parte da equipe. O velhinho vai vir no nosso programa aqui, o velhinho. Com certeza, eu te aguardo aqui para acelerar comigo. Eu não vou nem assistir desse lado aí, eu vou assistir aqui, ó, de camarote, com certeza. Eu sou muito fã do Jorge Negretti, é uma pessoa que também nos acolheu desde o início, e o grande lance do esporte é você ter essa regrar, ser bem regrado. É um atleta de verdade mesmo, de alto rendimento. Então, assim, o Negretti foi um cara que ajudou muito nesse início de direcionar, sabe, como fazer. Um grande profissional, né? Desde a sua época do motocross. Até hoje, né? Você vê o ídolo que ele é, o tamanho do ser humano que ele é, e ele conversa com a gente aqui de baixo, né? Eu vou falar assim porque eu não me considero nem perto do que ele é, e ele conversa com todo mundo de igual para igual, sabe? Sim. Outras pessoas que nem são assim, mas já não conversam com a pessoa, saem do show na hora que acaba. Cada um tem um jeito, né? Eu aprendi com o Negretti, eu gosto de fazer isso. Sempre no show, quando a gente acaba um show, tem aquela galera que vem tirar foto e quer fazer uma pergunta. Eu sou sempre os últimos a sair, né? Ali. O atleta, além de tudo, ele é um artista, né? Uhum. A gente sente isso nos palcos também. E o que você falou, é bacana você dar esse feedback para aquele curioso, ele quer saber, pô, como é isso, como é aquilo. Eu já fui um curioso, né? Estamos ajudando hoje também com esse bate-papo, com essa entrevista, falar muito sobre o pessoal que quer entender um pouco mais do freestyle, né? Vamos falar de outros assuntos em outros programas. Hoje, essa entrevista é sobre o freestyle. E o Jorge Negretti, que você falou, eu conhecia o Jorge Negretti por nome, ele veio correr por diversas vezes na cidade onde eu moro, em Americana, interior de São Paulo, e o Jorge, eu lembro dele da época de N pilotos, né? Ele praticamente é um dos poucos que ficou nativo ainda, daquela geração antiga do Não para de evoluir, né? Não para de evoluir. Não só na carreira de piloto, como empreendedor, empresário, e incentivando novos pilotos, né? Parabéns ao Negretti. Vamos falar um pouquinho sobre equipamentos. Bom, Jeff, falando de equipamentos de segurança, né? Capacete, você está com ele na mão, viseira, e tem outros equipamentos que são super importantes para a proteção de vocês, né? Sim, exatamente. Legal você ter falado sobre esse assunto. Eu até trouxe aqui um dos equipamentos principais, né? Que é um capacete de freestyle. Você pode ver que ele tem um formato bacana, diferenciado, né? Ele não tem a viseira fixa igual do da rua, ele tem um formato diferenciado, e a gente usa esse óculos que serve para proteger. Até que um dos meus patrocinadores, né, a Airscreen, é uma novidade no mercado que você tem um problema com embaçar óculos, que no freestyle também, no hard enduro, você fica meio parado ali. Então, um óculos que veio desenvolvido para isso, ele tem uma abertura aqui na lateral, onde você pode tanto abrir para ventilar, quanto fechar, para não entrar uma poeira assim. E é muito bacana, porque assim, junto com a gente, os equipamentos vêm se desenvolvendo também. Hoje um capacete de fibra de carbono, que oferece uma tecnologia que eu gosto muito e sugiro para todas as pessoas que vêm fazer curso comigo, vêm aprender, ou vêm mesmo perguntar para mim, a tecnologia do MIPS,
que é uma membrana por dentro do capacete, onde ela mexe, que já me salvou de outros capotes. Então, tipo assim, quando você tem uma batida, além do casco ser resistente para ele absorver, tem várias camadas de isopor e dentro essa membrana ainda tira um pouco do impacto. Funcionaria, digamos, como um airbag para o Como se fosse um pessoal airbag, entender exato. um pouco melhor. E capacetes como esses, né, de ponta de linha, digamos assim, eles têm aqui uma espuma diferenciada, porque descobrimos com o tempo de que os capacetes quebravam a clavícula. Então aqui uma área mais soft, né, uma área mais macia do capacete para não quebrar aqui a clavícula. Eu mesmo já tive essa fratura. Quem não teve no freestyle? Quem não teve, né? Então é isso, é muito importante. Outros equipamentos como colete, a Circuit hoje, uma das meus patrocinadores também fabrica esse colete e outros equipamentos de segurança, o próprio vestimenta, né, que a gente usa uma camisa longa, uma calça com tecido mais apropriado, mais grosso ali, e botas, luvas e uma série de outros proteções ali para poder... O equipamento de segurança é importantíssimo, né? Isso Importantíssimo. desde o motoboy que anda na rua, aliás, aproveitando a deixa aqui, né? Hoje o pessoal vai atrás daquele capacete barato. O capacete, gente, nós vamos falar em algum programa sobre isso, ele tem N camadas de proteção, como o Jeff falou, por isso ele tem um valor agregado. Exatamente, salva uma vida. Não é preço, é valor agregado. Exato. Porque são vários tipos de capacetes, o mais barato você pode ter certeza que se infelizmente um dia você precisar de fato dele, ele não vai te proteger não. Então é muito infelizmente importante. Esses mais baratinhos não vão cumprir com o que é a pedida deles, né? Dando um complemento no equipamento, a moto no freestyle, eu creio que talvez não, mas me ajude aí tecnicamente, ela tem alguma variação dependendo do local onde vocês vão fazer o show ou um campeonato, mudança de pneus, não existe isso no freestyle? Então, hoje, as motos utilizadas para o freestyle são as motos de motocross, as motos off-road. Ela tem ali uma diferençazinha de uma moto de trilha para uma moto de motocross em si, ela tem a suspensão já mais preparada, tal. Você ainda prepara para cada modalidade, o piloto de motocross prepara para cada terreno, para cada pista. No motocross, que é a base do nosso esporte, ele tem também os pneus para cada tipo de terreno. Um terreno mais macio, um pneu mais, vamos supor, uma areia, que é mais solta, um pneu mais mole. Uma terra mais dura, um pneu mais duro também. Eu não vou saber te falar precisamente porque eu não sou piloto de motocross e não entendo tão bem essa parte técnica. Porém, no freestyle, a gente usa um pneu médio, duro, porque a gente anda em diversos tipos de terreno. Por exemplo, a minha pista de treino ela é de terra. Porém, as retas de aceleração, elas são feitas de concreto ou até mesmo aquela chapa expandida, Sim. que é tipo uma grade. Isso daí meio que destrói o pneu mais rápido, porque é um pneu macio. Então a gente usa um pneu mais duro, médio para duro, e ele dura mais. Quando a gente vai fazer show em cidade, por exemplo, a gente está no asfalto. Então, o pneu acaba... Ah, mas por que você não troca de pneu e usa um pneu para rua? Queira ou não, o pneu com cravo, que é o do motocross, ele tem uma certa aderência na rampa, ele tem um grip, né, uma aderência melhor na rampa, e ajuda também, ele tem uma parede. A lateral do pneu tem a banda de rodagem, e a lateral do pneu ela tem uma resistência maior, ela é mais rígida do que um pneu de rua. Então ajuda muito no pouso, no amortecimento também da moto. Então, tipo assim, uma série de fatores, bem, assim, até a calibragem do pneu do motocross de cada corrida e do freestyle para aplicação. Eu acho que é legal uma parte técnica eu falar que o motocross, o cara usa um pneu mais murcho, tipo 20 libras, 15, 20 libras ali. No hard enduro, o cara usa mais murcho ainda. Eu já vi o Rigor Rico, por exemplo, falando que usa 4 libras. Eles usam até, às vezes, um mousse, que ajuda o pneu a ficar mais murcho, sem perder a tração.
No freestyle, eu particularmente, eu uso 20 libras, igual do motocross, na traseira, porém na dianteira eu uso quase 30 libras, porque deixa o pneu mais rígido e ajuda muito a amortecer em superfícies rígidas, como a própria carreta, a terra em si. Então assim, é muito legal, ajuda muito, dá uma eficiência muito boa. Isso estende-se também para a suspensão, ou a suspensão é sempre uma Sim, regulagem única? é outra regulagem para suspensão. Um piloto de supercross, que é aquela pista onde tem bastante obstáculos e mais travadinha. O cara tem que ter um retorno rápido para ela poder copiar todas essas imperfeições da pista. Porém, como os saltos de supercross são mais para cima do que para frente, ela tende a ser uma suspensão mais dura, mais rígida, que é mais próximo do freestyle do que o motocross. O motocross, a suspensão média, mais macia ali, não tanto, tá? Com retorno rápido também para poder copiar as imperfeições da pista. Já no freestyle, um retorno, que é assim, ó, vamos imaginar, posso colocar o capacete ali rapidinho? Claro. Deixa eu colocar o capacete aqui, a gente já volta. Vamos imaginar que, começar de novo. Vamos imaginar que a suspensão ela é um garfo, né? Então ela comprime e expande. Então quando ela comprime, essa é a compressão. Freestyle, dura, bem rígida, trabalhando, lógico, não travada. Então o mais rígida possível. E o retorno, que é a descompressão, né? Ela abrir lento. Porque o freestyle é um salto, geralmente. Se for uma pista de freestyle, um salto, depois o outro, depois o outro. Então, o timing de comprimir a suspensão, às vezes você tem o platô da rampa, você bate em cima, né, um case ali, ou uma zerada, que a gente acontece também, aquela margenzinha de erro ali, se tiver um retorno rápido, a moto ela vai te arremessar, ela vai te quicar. E o retorno lento ele faz com que ela absorva esse impacto e praticamente não devolva de volta para o piloto. Ela absorve e continua ali no chão. Então o freestyle a gente usa esse setup. É tudo muito delicado, minucioso. Eu ia fazer até mais tarde, mas já vou aproveitar a deixa. Quero muito convidar vocês para virem até o nosso CT, aqui em Campinas, próximo aqui. O diretor está nos ouvindo aí, nós vamos lá acelerar. Vou deixar o convite Dessa oficial. vez vocês aceleram comigo e eu acelero com vocês. É isso aí, Davizão vai acelerar com a gente daí. E eu quero ver ainda, Davizão, vamos pular a rampa? Vamos sim, até porque é interessante nós mostrarmos, estamos falando aqui hoje, digamos, de teoria, né? Isso, exatamente. Vamos lá a gente pode mostrar na prática. Na prática. Exato. Eu vou voltar um pouquinho sobre manobras, Zé. Qual chega a ser a dificuldade, muito eu imagino, do vento em relação às manobras? Porque as manobras de vocês são realizadas no ar, né? Quando, de repente, vocês chegam, seja numa competição ou num show, toda aquela estrutura montada, público, divulgação, e, de repente, nós estamos à mercê do tempo, né? Muito interessante. Aí vem aquele vento. Como é que vocês reagem numa situação dessa? Davi, muito interessante a sua pergunta. Até muita gente nem se repara nisso, né? Como é tudo muito técnico, o vento e a chuva são fatores que quase que impossibilitam ali o nosso evento. A chuva em si, quando está chovendo, já por si só já manda o pessoal de volta para casa. Ninguém quer ficar ali na chuva, né? Mas a chuva ela tira a tração da moto, ela faz com que fique ali mais escorregadio, mais perigoso, né? E a gente não quer aumentar o risco além do necessário. O vento é uma coisa que depende da velocidade do vento e da direção dele. O vento lateral é mais dificultoso. Isso, exatamente. Eles podem inviabilizar o show. Porém, nesse caso, a gente tenta estudar todas as formas possíveis. A gente treina com várias medidas. Então, antigamente, existia uma medida padrão e era aquilo, e o pessoal nem sabia saltar em outras distâncias, porque a moto ela é muito forte. Quando você diminui o salto, é praticamente mais difícil do que aumentar o salto, né? Só que quando você aumenta o salto, né, ou até mesmo na medida padrão, você tem uma incidência do vento que desfavorece totalmente o salto. Quando você diminui, é mais difícil você controlar a moto forte. A zona de impacto passa a ser menor. Exatamente, mas aí você tem uma incidência menor, porque você permanece menos tempo no ar.
Então a gente estuda ou dá uma adiada no show, um pouquinho mais tarde, ou para o dia seguinte, no caso de uma chuva talvez, ou a gente estuda ali essa possibilidade de diminuir o salto e fazer um show mais seguro ali, não em si mais seguro, mas algo que a gente consiga fazer para o pessoal que veio assistir em respeito ao pessoal. Você que está nos assistindo agora deve ter visto em muitos shows e competições que o pessoal vai lá, o pessoal da produção, e aumenta ou diminui essa distância, como você falou, da rampa de lançamento. Também tem uma brincadeira que a gente faz no show, né? A gente, aumentar a distância. O campeonato em si ele já começa na distância padrão e a gente vai e faz as manobras. No show, a gente tem uma interação com o público, é muito mais legal para o público. Então, assim, chama o pessoal do público para participar com a gente. A gente coloca a rampa numa medida que a gente sabe que vai aumentar. Total então, segurança. Dá uma brincadinha ali, mas hoje tá legal, vamos aumentar. Quem aí acha que a gente deve aumentar? E a galera participa gritando, aumenta, não aumenta. E aí a gente vai afastando. E claro, a gente tem uma grande margem para afastar a rampa. As motos são muito fortes. Para vocês terem ideia, a gente faz esse salto de 21 a 23 metros em segunda marcha. Então, assim, a moto tem 5 marchas. Tem muita coisa para saltar ali, né? Então, quando você diminui esse salto, você tem que mais dosar do que realmente fica mais preocupante ali. Já que nós estamos abrangendo de tudo um pouco aqui no freestyle, né? O pessoal que está assistindo aí, creio que vai ficar sabendo um pouco mais do que é o freestyle. Eu queria agora falar um pouquinho sobre competições, sobre shows, como está a agenda de 2025. Vai ter campeonato brasileiro, não vai? Algum campeonato internacional com etapa no Brasil? Já tem algo definido em relação a isso? Sim, claro. Eu posso te passar uma agenda depois, mas a gente tem diversas apresentações por todo o Brasil, uma série de eventos, eu não vou me recordar todos de cabeça aqui, eu nem tenho a minha agenda, mas sim, vamos ter a etapa do campeonato, várias etapas, na verdade, do campeonato que a gente corre, que está sendo hoje o nosso brasileiro, né? É o Arena Freestyle Show, esse que eu comentei, que já até rolou alguns vídeos aí para vocês. Uma das etapas vai acontecer naquele festival de Interlagos. Então, assim, um evento onde reúne todas as modalidades. Se não me falha, no mês de junho, mais ou menos. Isso, né? Mais ou menos ali, maio, junho, né? Precisa ver quando vai acontecer esse ano. E assim, vai acontecer sim, convido todo o público para depois vir até a nossa rede social, eu sou muito ativo ali na rede social, a conhecer, conversar, acompanhar o nosso trabalho. Quem tiver interesse em começar no esporte, poxa, a gente é super aberto, a gente quer mesmo que venham novos adeptos, porque eu tô parando já. Né? Ele tá garoto aí, né, eu quero queimar muita lenha ainda. Tá ouvindo, Negrete? Eu quero queimar muita lenha ainda, mas a nível profissional, a nível de competição, a gente vem tirando o pé, né? Como você falou, agora eu vou ser pai também, né? Não que isso vai tirar a minha vontade de andar, o meu gosto por evoluir, continuar evoluindo o esporte, mas a gente todo atleta tem uma carreira, um ápice e começa a manter para depois, né? Não é que você vai caindo a sua performance. Se você for trabalhando, você vai... Mas a gente vai querendo que a nova geração uma coisa venha. Em nome do Davi, fã do seu trabalho, fã do freestyle, em nome de todos os fãs do freestyle do Jeff Campati. Se você parar como piloto, fica nos bastidores. Faça igual jogador de futebol. Ele para e passa a ser técnico, né? Não vai deixar o freestyle. Obrigado, Davi. Vida, não. Obrigado pelo carinho com o trabalho, mas eu te garanto, eu não vou parar com o freestyle. Eu vou só talvez tirar um pouquinho o pé das competições. Porque quando você trabalha como eu estou trabalhando hoje, para sempre estar ali no pódio, né? Esses últimos anos, até desde o começo da minha carreira, eu venho trabalhando dessa forma, sempre ali, segundo, terceiro, quarto, terceiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro, quarto. Sempre assim, ali no pódio. Sempre, graças a Deus, trabalhei muito para poder estar no pódio. E esses últimos 3 anos, já tendo aí uma grande quantidade de anos, né, no esporte, eu estou terminando esses últimos anos ainda como vice, né, campeão alguns anos atrás, 3 anos atrás, e os últimos 2 vice, eu tenho trabalhado forte.
Só que esse ritmo é difícil de se manter, né? Por Sim. questão da idade, do nível de competição, é difícil. Mas assim, vou continuar trabalhando mais alguns anos aí para isso. Falou a idade, vamos falar a sua idade aqui, Jeff. Acho melhor a gente não falar sobre isso, né? Vamos mudar de assunto. Eu tô com 36. 36. E você sente essa diferença de quando você começou mais jovem e hoje alguma coisa, reflexo, alguma coisa, ou o treinamento acaba compensando a parte física? O treinamento ajuda muito a parte física. Mas eu falo ainda mais fundo que o que manda é a cabeça. Eu aprendi uma frase e eu levei para mim, até ontem eu estava com os pilotos na pista, anteontem, e eu estava comentando sobre isso, que é mente forte, corpo forte. Às vezes o seu corpo não está bem para fazer, mas se a sua cabeça está preparada, você consegue fazer. E vice-versa. Se às vezes você está com o seu corpo 100% para realizar uma atividade, qualquer atividade que seja, dentro de casa ou numa competição, e a sua cabeça não está alinhada com o seu corpo, você não consegue fazer mesmo estando no estado físico perfeito. Então, assim, trabalhar a mente é uma coisa essencial. E eu falo para todo mundo, não só pessoas do esporte, mas para casa também, no dia a dia, trabalhar a cabeça é muito importante. Então, assim, hoje eu tenho uma cabeça de 12 anos, eu sou um molecão, eu gosto de brincar com tudo, eu gosto de fazer piada fora da moto, quando tá na moto... não, na moto também, porque o freestyle, ele é essa coisa daquela emoção de andar de moto. Vamos voltar um pouquinho e falar sobre como começou o freestyle. Pilotos de equipe de motocross, supercross, eram 100% focados naquela competição. Só que quando eles tinham um tempo livre, eles iam para as montanhas ou para o deserto. Se juntavam e iam lá saltar barrancos que nem eram em si saltos. Eles iam lá, cavavam e pulavam. A gente chama de freeride, que é o pilotagem livre ali, né? Então eles iam lá sem a equipe, sem aquela pressão dos campeonatos, iam lá. E aí o cara começava a entortar, o cara começava a tirar o pé, fazer uma manobrinha. Daí desenvolveu o freestyle. Então o freestyle é isso de se sentir bem na moto, fazer o que você gosta, né? Então, em cima disso, eu vou sempre brincalhão, sempre feliz para cima da moto. Muitas pessoas têm esse lado focado que quando entra na competição, esquece de tudo, né? Eu acho isso uma coisa ruim. Cada um com o seu perfil, né? Porque a gente tem uma outra pessoa competindo. Eu jamais vou passar em cima de alguém para poder chegar onde eu quero. Isso você nunca vai ver de mim. E competidores fazem isso. Então, assim, eu ainda sou mais feliz ainda por chegar onde eu cheguei sem precisar passar em cima de ninguém, sem precisar cortar nenhum caminho, sabe? Então eu mantenho essa cabeça de 12 anos, fazendo piada com tudo e rindo, e o resultado é uma consequência. E acho que é uma consequência ainda mais vitoriosa, porque você sabe que foi somente trabalho seu e dedicação, não porque você passou por cima de alguém, né? Comprou alguém para poder estar lá. Então eu acho que assim, o grande lance do freestyle é se divertir. Só que a cabeça tá boa, mas o corpo já não tá acompanhando, né? Afinal de contas, são 36 longos anos. Jeff, mais uma vez te agradeço por acelerar comigo aqui no nosso programa, aliás, nosso primeiro programa pela TV Interior Play. Espero que todas as pessoas que estão nos assistindo aí passem a entender um pouco mais do freestyle, tenha servido muito bem, né, para informações. E um dia, se Deus quiser, vamos com a nossa produção acelerar com vocês no CT do Jeff Campassi e outros pilotos. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Davi, eu também agradeço de coração esse convite. Obrigado pelo espaço. É muito legal abrir isso para a galera. As pessoas vão conhecer mais sobre os esportes e as técnicas envolvidas, né? Ver que é muito mais a fundo. E também faço o convite para o pessoal vir conhecer o nosso trabalho, conversar diretamente com a gente através das nossas redes sociais. Quem quiser, @JeffCampassi no Instagram. Lá eu falo com todo mundo. O Facebook acaba replicando o que eu faço no Instagram, então vem através do Instagram. Davizão, mais uma vez o convite especial para vocês irem lá no nosso CT, conhecer e acelerar comigo daí. Vamos lá, você que está aí com você. Nós, Tino, vamos um dia trazer todas
as manobras na prática, né? Para você acelerar comigo e acelerar com o Jeff Campasso e outros pilotos. É isso aí, eu espero vocês lá da Visão. Muito obrigado pelo convite. Vamos para um breve intervalo aí, depois voltamos a falar sobre MotoGP, que começou a primeira etapa na Tailândia, com Formiga Atômica voltando a toda, hein? O Marc Marques está aí, trazendo o irmão na sua garupa ali em segundo, Diogo Moreira, o brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco. Ah, sim! 2025 começou cheio de novidades para a mídia Sumpa. Uma delas é que agora, eu e o Metashow também estamos na TV Interior. Os programas da semana estreiam todas as sextas-feiras às 9 da noite e reprisam sábado em 2 horários, 3h45 da manhã e 1h da tarde. Se ainda existe programa de cultura pop de qualidade na TV aberta, sintonize nos canais da TV Interior e confira. Palavra de Bela. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste.
O programa Acelera Comigo hoje falou sobre freestyle, né, com a presença do grande piloto Jeff Campassi, campeão brasileiro aí, vários títulos em sua carreira, e vamos falar no próximo programa sobre o MotoGP, que em 2025 voltou com tudo, né? Marc Marques aí, primeiro colocado, trazendo o seu irmão Alex Marques em segundo lugar, a Ducati dominando tudo, e teremos a etapa da Argentina também no circuito de Rio Hondo, pertinho aqui do Brasil, onde muitos brasileiros sempre acompanharam e estarão acompanhando. E a grande novidade também é que teremos a volta do MotoGP para o Brasil, circuito de Goiânia, março de 2026. O Brasil que já sediou várias etapas, aí, várias provas do campeonato mundial de moto velocidade na época, agora MotoGP, tanto em Jacarepaguá, uma etapa em Interlagos, e também tivemos em Goiânia. Goiânia de volta terá uma mega reforma, governo do estado de Goiás gastando mais de 50 milhões aí para reformar o circuito, e teremos o grande circuito de Ayrton Senna recebendo o MotoGP em 2026. Acelera comigo, próximo programa falando sobre MotoGP e muito mais do mundo das duas rodas.